dizer que faço parte dessa história, né? E quando a gente olha o pastor Adonias, a gente fica com inveja, com uma santa inveja, de poder chegar a um tempo e passar por várias estações do ministério que não é para qualquer pastor. Há muitos pastores da minha época que já estão desistindo do ministério. E ele passou por muitas estações e está aqui de pé, e vocês devem louvar a Deus pelo pastor que tem, que ainda está com muito vigor e muita lenha para queimar. Amém? Eu fiz dia 10 agora, 25 anos de ministério pastoral. Pastor Adonias é meu avô na fé. Isso é muito bacana. Eu queria compartilhar de uma palavra com os irmãos. Eu quero que você abra sua Bíblia. Na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14. E à medida que você encontrar, você fica de pé para a gente ler, depois você senta. Em nome de Jesus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Amém. Pai, essa é a tua palavra. Nós queremos nessa noite rogar o teu benefício sobre esta vida que agora ministra a tua palavra. Derrama sobre nós o teu favor e que o Senhor possa manifestar o teu poder no meio desta congregação, para que nós possamos nos fortificar em ti pela tua palavra. É assim que nós te louvamos em nome de Jesus. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, eu queria dar um título para essa ministração nessa noite: como demonstrar o amor pela igreja local. Como nós devemos demonstrar amor pela igreja local. Deus, ele tem várias formas de nos abençoar nessa terra com os benefícios do reino. E um desses benefícios do reino que Deus deixa disponível para mim e para você como cristãos é a igreja local. A igreja local é uma forma de Deus manifestar o benefício dele para comigo e para com você. Existe um pastor em São José dos Campos, chamado Clodoaldo Carvalho. Ele diz uma coisa interessante: a igreja local, ela pode ser definida como aquele grupo de pessoas que possuem fé em Cristo e que se reúnem regularmente para adoração, oração e aprendizado da palavra de Deus em um lugar específico, submisso às autoridades da igreja. Eu acho muito bacana esse conceito de igreja local, que é isso aqui. Nós temos a igreja invisível, nós temos a igreja triunfante, a igreja militante, e nós temos a igreja local, que é esse ajuntamento de pessoas que confessaram Jesus como Salvador, que se reúnem regularmente para adorar o Senhor, para orar, para ouvir a palavra, para se edificar, e debaixo da liderança daquele que Deus colocou para conduzir esta igreja, que vai dar direção. Então, nós formamos assim a tão chamada igreja local. Diga para o seu irmão, mesmo sem tocar nele e sem cuspir nele, diga assim: eu e você fazemos parte da igreja local. Como é o nome da sua igreja local? Diga bem alto. Igreja
congregacional. É dela que eu estou falando. Amém? Essa é a igreja local. E fazer parte da igreja local é fazer parte do reino de Deus. Fazer parte da igreja local é fazer parte do reino de Deus. Então, o apóstolo Paulo, nesse texto de Tessalonicenses, ele vai nos mostrar algumas obrigações da igreja local, mas também os benefícios que a igreja local nos propõe, nos coloca como aquilo que nós merecemos dentro dela por cumprir determinados requisitos bíblicos que é transcrito para que eu e você possamos cumprir. Isso nós chamamos de mandamentos mútuos. São chamados mandamentos mútuos que a igreja ela tem que vivenciar. E quando a igreja vivencia esses mandamentos, automaticamente ou embutido neles estão os benefícios que você tem em fazer parte da igreja local. Primeiro, dê uma olhadinha no texto que você leu comigo aí. O apóstolo Paulo diz: admoesteis. Então, a primeira coisa que a igreja local tem que fazer é admoestar os insubmissos. E sempre haverá pessoas dentro da igreja local que são movidas pela rebeldia, que são movidas pela rebelião, que são pessoas que se rebelam contra a autoridade, que se rebelam contra a visão da igreja, que se rebelam contra o irmão. E nessa hora é que a igreja aparece para admoestar, para chamar a atenção, para corrigir, para dar direção a essa pessoa que está equivocada na sua visão. A isso nós chamamos de insubmissão da visão. Então, dentro da igreja, sempre nós vamos encontrar pessoas que são movidas pela insubmissão. E por isso a igreja local ela é importante para fazer com que a gente não perca a visão, para que a gente não se perca no caminho até a direção da visão do Senhor. É nessa hora que a igreja tem doutrina, tem disciplina, tem reuniões. Então é nesse momento que Deus utiliza a igreja local para poder me ajudar, me colocar na visão que Deus quer que eu siga. Amém? A igreja é importante para fazer você não perder a visão. Por isso você precisa fazer parte da igreja, se envolver com ela. Amém? Diga para o seu irmão do lado: se envolva mais com a sua igreja. Eu não estou ouvindo, é a máscara, né? Que está abafando, né? Você pode gritar sem cuspir. Diga: se envolva mais com a sua igreja. Amém. Está vendo? Não é a máscara, não. É você que não está querendo falar. A segunda coisa que o apóstolo Paulo vai dizer é consolar os desanimados. A palavra desanimado, ela tem uma raiz de uma palavra grega que quer dizer pouca vida. Então, de vez em quando, nós vamos encontrar algumas pessoas dentro da igreja desanimadas. Quem aqui nunca ficou desanimado na igreja? Levante a mão aqui, quem nunca ficou. De vez em quando dá um abatimento na gente. De vez em quando a gente se desanima. A gente às vezes sabe que tem que fazer, mas não tem força para fazer, a gente se desanima. É nessa hora que a igreja local ela é importante, onde nós somos chamados pelas pessoas mais fortes, por aqueles que estão mais perto de nós, os mais espirituais, os que estão com força para nos ajudar. E a gente é desanimado, não é porque a gente não vai com a cara do irmão. Nós nos desanimamos por conta do pecado, por conta do mundo, por conta das aflições, das provações, das tribulações. Tudo isso são cargas que vão fazer com que eu e você nos desanimemos. Se perguntar para o pastor Adonias, e se você ser pastor, o senhor já se desanimou alguma vez? Ele vai dizer muitas vezes. Muitas vezes. Por conta de lutas, de batalhas espirituais. Então é nessa hora que a igreja local, ela com um grupo de pessoas dá uma palavra, alguém chega, ministra uma palavra, te toma pelas mãos, te dá uma força. Então você precisa da igreja local, quando você estiver desanimado,
e aí, vindo para a igreja, se envolvendo com ela, você com certeza vai ter a tua fé reavivada. Amém? Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo diz nesse texto que uma das obrigações da igreja local é amparar os fracos. Amparar os fracos. Quando o irmão está fraquejando, outros precisam amparar. Quem está fraco aqui? Ninguém vai levantar a mão. Que pergunta minha, né? Ninguém vai levantar a mão, né? Talvez eu levante, que eu estou fraco. O Covid está deixando todo mundo fraco, né? Todo mundo com medo. Mas aqueles que são fracos na fé, aqueles que são débeis na fé, nós de vez em quando encontramos dentro da igreja. Isso envolve a igreja se levanta neste momento para fazer grupos de apoio para tentar ajudar esse que está fraquejando na fé. Assim, o fraco, ele não pode exigir da igreja que ajude ele a caminhar ou usar um argumento de que está fraco por conta da igreja, se desviou por conta da igreja, se desviou por conta de um irmão, saiu da igreja por conta disso, porque não concordou com aquilo, porque quando a pessoa está fraca, ele não tem noção da visão. E a igreja local, ela tem uma importância de amparar os fracos. Nós, como corpo de Cristo, quando olharmos alguém que está fraquejando na fé, a nossa missão como igreja é amparar os fracos. Eu estou falando primeiro das obrigações da igreja e depois vamos ver a sua obrigação para com a sua igreja. Amém? Quarta, o apóstolo Paulo diz aí no texto diz longa paciência. E aí o mandamento mútuo para a igreja local é ter paciência com todos. Paciência. A paciência faz com que eu não julgue o outro. A paciência faz com que eu aceite a diferença. Eu aceite o outro como ele é. Ser longânimo, ser paciente é entender que o meu irmão é diferente de mim, tem fraquezas como eu tenho, tem defeito como eu tenho, e eu preciso suportar até que ele cresça. Há pessoas dentro deste lugar aqui que são maduras espiritualmente, que já passaram por muitas coisas e que nada abala a sua fé. Mas, em contrapartida, nós temos pessoas aqui imaturas na fé que qualquer coisa estão se ofendendo, qualquer coisa estão querendo desistir da igreja, desistir da fé. Então, uma das coisas que nós devemos ter como obrigação da igreja local é ter paciência com todos. Amém? Eu gosto muito de expressar, de colocar a visão do doutor Ariovaldo Ramos, quando ele diz o seguinte, que todo crente, ele deveria ter pendurado no pescoço uma faixa ou uma placa escrita: estou em obras. Estou em obras. Porque se eu estou com a minha placa, o William está com a placa no pescoço dele, eu vou ler que ele está em obra e ele vai ler que eu estou em obra. E se eu estou em obra, eu estou em trabalho pelo engenheiro, pelo construtor chamado Jesus. E ele também está. Então, como é que ele está em obra, vai tentar consertar a obra que está sendo feita na minha vida? Então, aí a gente se suporta, porque os dois estão em construção. Assim nós devemos olhar o outro, sempre em construção. E aí nós temos que ter paciência para que essa pessoa que está do seu lado, bem bonito aí, amadureça na fé, cresça na fé e alcance o patamar da fé que você tem. O grande problema nosso é que a gente entendeu errado. A gente, quando começa a amadurecer, quem ainda está caminhando na fé. Aí a gente começa a se afastar dele como se ele fosse um câncer. Ao invés da gente se aproximar para que ele possa ver em nós a forma de crescimento e o maduro, com paciência, esperar que o menino cresça. E essa palavra aqui, ter paciência com todo, não é para os fracos, é para os fortes.
Você que se acha forte na fé tem que ter paciência com quem ainda está engatinhando na fé. Amém? Muitas das vezes nós colocamos pessoas para fora da igreja porque nós não entendemos que ele ainda está em crescimento, ele ainda está em amadurecimento, ele está em construção. E os maduros na fé, ao invés de ajudar, pisam na cabeça. Lá na escola de Sargento das Armas, em Três Corações, Minas Gerais, quando a gente entra no alojamento, eu não sei se tem lá, já faz muito tempo, né, que eu estive lá. Então, tinha uma faixa lá, colocada assim: se eu posso atrapalhar, por que ajudar? Pois é. E tem um sargento com o pé na cabeça de um aluno que está se formando no curso de sargento, o aluno tentando sair do buraco e o sargento botando o pé. Diz: se eu posso atrapalhar, por que é que eu vou ajudar? Então parece que isso é o lema de muitos cristãos, que ao invés de ajudar, atrapalham. Então nós, como igreja, nós temos que ter paciência com todos. Amém? Esses são os mandamentos da igreja e o benefício que ela dá
Eu estou falando que o amor é uma decisão em direção ao outro. Deus, Ele te amou, mesmo você não querendo nada com Ele. Ele olhou para você e decidiu te amar. Foi Ele que decidiu te amar. Não foi você que queria Deus. Ele foi que te quis. Isso chama-se graça. E Ele mandou Jesus para te buscar, para te trazer para Ele, para ligar você de novo a Ele. Mas a decisão partiu dele. Não de obras, para que ninguém se glorie, mas pela fé. Pela fé. Então, quando você diz eu amo essa igreja, você tem que dizer eu decido amar a igreja que eu estou, e pode pegar fogo, como diz o pernambucano, né? Lá no Maranhão a gente não diz isso, mas no Pernambuco eu aprendi, até gostei. Pode dar o sangue na canela, que eu estou nela, que eu estou aqui. Não tem essa expressão? Pode dar o sangue na canela, mas eu vou lá. É lá que eu quero servir o meu Deus. Amém? Olhe para o seu irmão, pergunte: você ama essa igreja? Quem é casado aqui? Levante a mão. Amém. Você está com sua mulher do lado aí? Quem está com a mulher do lado aí? Levante a mão. Quem está com seu marido do lado, levante a mão. Vou fazer um parêntese aqui na mensagem. Olhe para ele, olhe para ela e diga: não adianta. Eu decidi gostar de você. Não adianta eu decidir gostar de você. Pode querer me infernizar, mas não adianta. Eu decidi gostar de você. Você pode dizer que não me ama, mas eu decidi gostar de você. Quando parte isso, essa decisão, aí as ciências humanas vão entender que é o sentimento mais profundo do ser. Deu para entender? Então, quando você diz eu amo essa igreja, você está dizendo não adianta. Podem falar dela, pode dizer tudo dela, mas é ali que eu sinto a graça de Deus sobre a minha vida. Amém? Então, como é que você pode demonstrar isso? Em primeiro lugar, aceite as diferenças e diversidades dentro da igreja que você está. Aceite. Pare de estar achando. Ninguém pensa igual a você, ninguém fala no tom que você fala. Então aceite. Amém? Dá para fazer isso? Quando tiver um grupo dançando aqui, você nunca mais vai dizer: para que isso? E Deus se agrada disso. Quando tiver alguém batendo palma, para que isso? Bater palma para quê? Quando tiver um pregador como eu gritando aqui, você não vai dizer nunca mais: para que isso? O pregador só vive gritando, eu estou ouvindo bem. Para com isso. O pastor Adonias é diferente de mim. O pastor Adonias, ele tem aquela paciência que eu gostaria de ter. E eu tenho certeza que muitas das vezes ele quer fazer alguma coisa, mas a paciência dele não deixa. Então nós somos diferentes. O que nos une é simplesmente a visão em direção ao mesmo Senhor, ao mesmo Evangelho. É isso que nos une, é a visão. Amém? Você conhece algum irmão ignorante dentro dessa igreja? Você conhece o cara grosso? Conhece? Conhece uma mulher que fala
fala que não nem respira para falar. Ela fala. Você conhece? Aceite, meu irmão. Em nome de Jesus. Ela vai para o mesmo céu que você vai. Eu não sei se vai ficar lá assim, mas em nome de Jesus. Amém? Não tem aquele cara calado que a mulher fala e o cara está assim. Fala alguma coisa, o cara assim. Sai na frente da televisão, não tem? Aceite, irmãos. Uma das coisas que você deve fazer é olhar para a sua igreja e saber que Deus está trazendo pessoas para cá para curar, para tratar, e você é uma ferramenta de Deus para essa possibilidade na vida dessa pessoa que está vindo para cá. Amém? Segundo, o que você pode fazer pela igreja local? Ter uma aliança com seus líderes. Você precisa ter uma aliança com seus líderes. Alguns irmãos querem estar na cobertura da igreja, mas de vez em quando estão saindo para outros lugares para beber de outras fontes e trazer novidades para a igreja local que ela não tem. Tem pessoas que estão sendo edificadas pela palavra, pessoas que na igreja dele tem oração, na igreja dele tem Bíblia, na igreja dele tem escola dominical, na igreja dele tem estudo em grupos, na igreja dele tem adoração, tem dança, tem palma, tem jejum, mas ele ainda vai atrás da Dona Chiquinha da Canela de Fogo, Dona Mariazinha do Sopro de Jeová, porque vai um monte de gente lá, e quando chega, que ele vai lá, aí traz a novidade para dentro da igreja, a igreja deveria ter aqui uma canela de fogo também. Então, você, para agradecer a Deus pela sua igreja, então alie-se a sua liderança. Você vai ser muito bem abençoado, muito mais abençoado. Serve o homem com seus líderes, em nome de Jesus. Amém? Terceiro, entenda que você não determina a visão da igreja. Não é você que diz como é que a igreja deve andar. Você tem que entrar na visão e não tentar distorcer a visão. Uma das formas de você agradecer a Deus por essa igreja é você entender que essa igreja tem uma visão, e nessa visão você se encaixa. Agora, escancare bem os olhos para mim, em nome de Jesus. Se você não compartilha da visão dessa igreja, você tem que ser honesto com você, com Deus e com ela, e não estar criticando a visão. E não está usando a igreja como cobertura para você, e você está se alimentando de outras fontes. Seja honesto com você, com Deus e com a igreja que Deus colocou. Amém? Amém. Diga para o seu irmão: seja honesto com a igreja. Seja honesto com a igreja. E eu não estou falando aqui de dízimo, não. Eu estou falando de que você viva dentro dela e viva com ela, em nome de Jesus. Amém? Em último lugar, reconheça, e aqui eu quero me deter 1 minuto. A bênção de Deus e Deus abriu porta de emprego, abriu porta de empresa, e hoje está abençoado. E muitos viraram as costas para a igreja, foram embora e ainda falam mal do lugar onde receberam todos esses benefícios.
Vocês deveriam, como agradecimento à igreja local, reconhecer todos os benefícios que Deus já derramou sobre a tua vida aqui neste lugar. Amém. Quem já recebeu uma bênção através da igreja congregacional? Ela veio de Deus, mas foi através da igreja. E você que está fazendo parte dessa história. Tem pessoas que passaram por aqui, que entraram perdidas, indo para o inferno, ouviram uma palavra neste lugar, foram discipuladas neste lugar, foram à água do batismo neste lugar, dormiram, morreram e agora estão na presença do nosso Deus, porque encontraram Jesus e cresceram na graça aqui. Então, nós precisamos reconhecer os benefícios que Deus derramou na minha vida, na sua vida, através dessa igreja, através das orações dos irmãos. Oram para Deus fazer uma obra na nossa vida. Enquanto isso, nós estamos vivendo aí, correndo aí atrás das nossas coisas, e tem gente chorando para que Deus nos abençoe. Isso é benefício de Deus para a tua vida. Você deveria, toda vez que entrar por aquela porta, dizer: graças a Deus, eu tenho um lugar onde a graça do Senhor me alcança, que é na igreja que eu estou. Amém? Diante de tudo isso que nós estamos ouvindo, irmãos, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: nós estamos vivendo um tempo bem difícil, num tempo onde pessoas estão desprezando a igreja. Há um grupo de pessoas, se vocês não sabem, há um grupo de pessoas no Brasil marcam encontro pela internet. Alugam um prédio, alugam uma sala, alugam um auditório e se reúnem em tal dia neste lugar. Então o pastor vem de São Paulo, ou vem do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, e se encontra com esse grupo. Ele ministra a palavra, dá a ceia e vai embora. Este grupo se desmancha porque nenhum é membro de igreja. Eles se reúnem só para esse momento. Depois cada um valorizassem a igreja local, que defendessem a igreja, que quando falasse mal da igreja, você espera aí, velho, tu está falando mal do quê? Aonde eu aceitei Jesus, aonde eu tenho sido alimentado, aonde o meu pastor tem cuidado de mim, você está se levantando contra quem, velho? Ninguém fala mal da igreja comigo, não. Sabe por quê? Eu visto logo a farda do exército. Me dá vontade logo de botar uma pistola 9mm do lado, uma faca de trincheira, um carro de solteiro, uma granada, dá logo vontade. Porque eu amo a igreja. Eu tinha raiva de igreja. Eu tinha ódio de crente.
Deus me transformou. E hoje eu não sei passar uma semana e quando começaram a liberar para poder estar na igreja, abrir a igreja, e principalmente quando um pecador levanta a sua mão e diz assim: eu quero aceitar Jesus e quero ficar aqui. Isso para mim é o céu. Então, por favor, irmãos, eu não vim aqui pregar uma mensagem para que você largue tudo e se apegue à sua igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se Deus não te tirar daqui para fazer uma obra em outro lugar, só saia daqui quando você ouvir o Espírito Santo dizer: tem uma obra em outro lugar para você. Fora isso, não há desculpas para que você se saia e deixe a sua igreja. Amém? Não deixemos de congregar como é costume de muitos. Pregador, né? É um negócio. Isso é um pedido. Entendeu? Irmãos, eu achei tão bacana o cara vir tá com a máscara, com a logomarca da igreja. Legal, mas não vale, não é interessante tão somente a logomarca. Tem que guardar bem isso aqui no coração. Amém? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Eu cheguei na igreja do Vale São Miguel com um desafio. E lá tem pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas que têm cuidado de mim e eu tenho cuidado delas. Não é igrejinha bem pequenininha, mas bem acalorada, como essa aqui, que não precisa ter canela de fogo, basta ter fogo no coração. Amém? Amém? Você tem fogo no coração? Amém. Vamos repetir de novo. Marido e mulher, olha para mim. Eu decidi gostar de você. Tem marido que não olhou mais. Eu estou olhando daqui, irmão. Eu estou vendo daqui. Tem mulher que fez assim, ó. Jesus amado. Olhe para o seu pastor e diga assim: Pastor Adonias, eu decidi gostar do Senhor. Eu decidi gostar do Senhor. Amém. E que isso seja uma verdade na sua vida. Amém. Você vê, o pastor Adonias está com cabelos brancos, está cansando. Aonde está essa igreja? Onde está essa igreja? Que vai pegar o bastão e conduzir essa história novamente. Começou com Callen, está aqui em 2020. Ele passou o bastão. Alguns tomaram o bastão e conduziram até aqui.
em diante? Quem vai conduzir? Deus tem que levantar uma geração de pessoas comprometidas com essa igreja e com esse nome. Amém? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Ministra sobre nós esse comprometimento, Senhor, com a tua igreja. Comprometimento com a doutrina. Comprometimento com a visão. Comprometimento com o reino de Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de vida desta igreja. Aqui o Senhor tem manifestado o teu favor. Aqui o Senhor tem manifestado